Oi meus amores, eu me chamo Thalia e esse é o meu mundinho. E hoje eu vim trazer vocês pra dar uma boa de uma limpada por aqui. Na cara de animado de trabalhar. Como vocês podem ver, aqui tá uma bagunça pós-obra. E tudo isso tá pra gente dar uma organizada e uma boa de uma limpada. Infelizmente eu não consegui filmar passo a passo porque demoraram alguns dias. E nem a memória do meu celular, nem a memória do celular do meu esposo não iriam aguentar. Como eu já tinha dito em alguns outros vídeos, aqui é dividido por 2 lotes de baia. Essas são as baias de baixo e tem as baias de cima. E é essa que vamos limpar. Eu acho que eu nunca tinha feito um vídeo quando aqui era um telhado. Mas aqui onde eu tô limpando, era um telhado. A gente desmanchou e fez um telhado no piquete. Piquete é aquela cerca toda feita de madeira que tem ali em branco. Aliás, a gente já fez um vídeo fazendo piquetes aqui pintando. Se você não viu, dá uma olhadinha. E nos piquetes a gente solta os animais pra correr, desestressar e dar uma pastada. Só que como tem animal que fica no piquete, no caso é o meu cavalo e tem uma vaca que fica também, a gente tirou o telhado daqui que não íamos usar e passamos para o piquete para cobri-los. Tanto do sol quanto da chuva, mas eles só entram lá se eles quiserem. É por isso que ficaram essas estruturas malucas aí, porque a gente tirou o telhadinho daqui e passou pra lá. Aqui bem de baixo também tinha um coxo que era feito para as vacas comerem. Como a gente também não ia mais usar porque já foram feitos os piquetes, o Bruno foi quebrando com a rompedora e eu fui ajudando com uma enxada para tirar todo o excesso de entulho. Assim, conforme eu ia tirando, ele já ia vendo aonde mais precisava passar o rompedor, para ficar bem lisinho o chão e não acabar acontecendo algum acidente. Eu, por exemplo, que quase nem sou atrapalhada, imagina se não ia tropicar ali, né? Então a gente já foi deixando tudo bem lisinho e limpinho. E todo o entulho que retiramos daí jogamos em um buraco. O Bruno já aproveitou também para ir roçando a bananeira. Quando viemos trabalhar aqui, as bananeiras não eram plantadas aqui, elas eram plantadas atrás da baia. Só que como lá virou piquete, os animais estavam comendo a bananeira e acabando com tudo. Então a gente tirou de lá e plantou pra cá. Enquanto o Bruno foi roçando, eu fui podando algumas folhinhas, as que estavam velhas, ruins ou mesmo toda rasgada. O bom de fazer essa limpeza é que a bananeira ela vem com mais força, ela não fica assim colocando nutriente naquela folha que ela não precisa mais e ela dá força para a folha nova vir. Dizem que quem planta bananeira nunca come seus frutos. Será que algum dia a gente vai comer a banana daqui? É a história que os mais antigos contavam, que quem planta bananeira nunca come seus frutos. Mas como a gente não sabe se é verdade ou se é mito, então a gente vai continuar na força e na fé esperando de tudo. Eu não sei exatamente quanto tempo demora para a bananeira produzir, mas tem quem diz que ela produz em 3 anos e tem quem diz que ela produz em 7 anos. Enquanto esse tempo não passa, só vamos cuidando delas mesmo, jogando esterco e fazendo toda a limpeza. Nisso o Bruno já tinha terminado de roçar e eu já tinha terminado de podar as bananeiras, então a gente foi rastelar toda a grama cortada. Aqui a gente costuma roçar a grama de 15 em 15 dias, porque cresce muito rápido. Mesmo agora que está na seca, a grama não para de crescer. Acho que por ser baixada é um lugar que segura toda a umidade que vem lá de cima, então toda a água que desce para aqui e a grama sustenta e segura e começa a crescer sem parar. Se vocês prestarem atenção nessa filmagem, dá para perceber que várias bananeiras falharam e a gente vai ter que pegar mais algumas mudas para plantar aí. Só que a gente ainda tá pensando se vai querer plantar mesmo tudo de bananeira ou se vamos plantar alguma outra coisa, como mamão ou mesmo pitaia. Eu particularmente não sou muito fã de pitaia, ou até como, mas eu acho que não tem gosto de nada e sem contar também que dá dor de barriga. Mas é uma fruta muito linda que chama muita atenção. Já o mamão não tem jeito, todo mundo gosta. Terminada a parte do fundo, o Bruno veio roçar a parte da frente onde ficam as baias. É bem de frente com as baias mesmo. Aqui ainda não está a grama 100% fechada, mas um dia vai fechar. Aqui foi basicamente o quê? Esse morão aqui, ele era grande, então a gente cortou. A gente não, né, Bruno? Cortou. Aqui ele tinha uma cava, porque aqui tinha um telhadão assim, a gente desmanchou porque não ia servir pra gente. Então, aí ele cortou esse pedaço e fez uma cava nova aqui. Aqui ele fez uma cava nova que essa madeira vai descer aqui e vai ser parafusada. Aqui ele já fez, ó. Só que ainda não tá colocada no lugar, porque a gente tem que colocar as outras. E ele cortou cada um. Aqui vai descer, ó. Como vocês podem ver, eu quase nem mudo de assunto, né? Graças a Deus. Aqui a gente já tava fazendo outra coisa. Vocês lembram que eu falei pra vocês lá no começo que tinha um telhado aqui? Então a gente cortou as madeiras e estávamos fazendo uma coisa. O meu áudio não saiu muito bom, então vocês me perdoem. Esses furos aqui a gente fez com uma furadeira menor, quer dizer, mais fina, só que maior. Como aquela lá não dava o comprimento, a gente mediu com uma maior, mais fininha. Fez metade com a grossa aqui e metade aqui.
E a gente repetiu o processo de passar a barra roscada, arruela e porquinha em todos os furinhos que fizemos para segurar uma madeira na outra. Eu só não sei por que o áudio saiu ruim. Eu fiz a filmagem falando e explicando, mas ou o celular não pegou muito bem porque não estava gravando com o meu celular sim com o do Bruno, às vezes eu posso ter estranhado alguma coisa, ou é porque eu tava com o dedo no microfone, vai saber, né? Depois de cortar as madeiras, fazer a cava e furar e parafusar tudinho, tava praticamente pronto. Eu só ia mesmo envernizar com o verniz Mogno. A gente escolheu essa cor para ficar um pouco mais escuro e conforme for passando o verniz, dá pra ver certinho que muda muito a cor. Era uma cor bem clarinha e foi escurecendo bastante. A gente escolheu essa cor um pouco mais escura para combinar com a cor das portas das baias, que também são um pouco mais escuras. Aqui eu não gravei o processo inteiro, mas eu invernizei tudo, e aqui já era outro dia e eu estava passando a segunda demão, porque ainda tinham ficado um pouco claro e estava sem brilho, então dá para perceber que ainda está bem manchada as madeiras. Estava muito mais claro quando eu não tinha passado, mas ainda não estava 100%. Enquanto eu estava invernizando, o Bruno foi roçar novamente, porque já se passaram quase uma semana de todos os processos. O que mais demorou foi com certeza quebrar o coxo que estava aí, dá até pra ver que tem um quadrado aí, né? E o coxo estava aí. E o Bruno ficou andando igual uma barata tonta sem saber muito o que fazer. Daí ele decidiu soltar os cavalos, então ele foi fechar a porteira para os cavalos não subirem, porque ele queria que os cavalos descessem. Enquanto isso, eu continuei invernizando, porque ele falou que conseguiria soltar os cavalos sozinho, até porque eles já são bem acostumados a irem pra lá. E chega a ser bem bonitinho de ver eles saírem, né, todos certinhos indo pra lá. E olha a correria deles lá em cima perto da porteira. Olha que correria que eles ficaram. Até as coitadas das vacas ficaram sem saber o que fazer. Ele soltou somente os potros porque ainda tinham 2 garanhões presos, mas os garanhões não podem ser misturados com outros cavalos, porque eles brigam, se machucam e tudo mais, então ele acabou deixando preso. Quando é dia de soltar o garanhão, aí solta em piquetes separados e um longe do outro. Pra quem ainda não conhece os nossos garanhões, tem um vídeo que eu fiz aqui especialmente deles. Corre dar uma olhadinha aí no canal que tá em algum lugarzinho por aí. Mas assiste esse vídeo primeiro, depois você corre e dá uma fuçadinha lá. Enquanto eu ainda estava invernizando, parece que o mundo vai acabar e eu vou continuar invernizando isso aqui, porque nunca acaba, né? O Bruno já foi logo varrendo a calçada. A gente ia lavar a calçada, mas tirar todo o excesso de sujeira ajuda muito, porque uma que diminui um pouco o gasto de água e outra facilita mais no processo de lavagem. Por conta de toda a grama que ele tinha roçado, tinha jogado na calçada, então se a gente fosse pegar pra lavar, a gente ia ficar uma eternidade lavando aí, gastando água à toa. Então varrendo e tirando todo o excesso de sujeira fica muito mais fácil. A gente até tava com a ideia de fazer uma muretinha de contenção aqui, por conta de toda a água da chuva que desce e vai toda pra calçada levando toda a sujeira, mas a gente ainda tá na dúvida porque a gente fica entrando com o tratorzinho aí, então se a gente resolver fazer, a gente mostra. Ainda são projetos e projetos. E como eu tinha dito, a gente foi lavar toda a calçada. Eu não filmei o processo inteiro pra não ficar muito comprido esse vídeo. E esse foi o resultado final. Pra quem não sabe, isso aqui é um tronco pra amarrar cavalo. E olha como ficou bonito. Ainda preciso invernizar as 2 últimas portas que estão cruas, mas por enquanto, olha como ficou bem bonito, tudo arrumadinho e limpinho. Outra cara, outro lugar. E a gente também limpou a mangueira, mas eu acabei não filmando o processo porque ia ficar comprido demais o vídeo. Mas já dá pra fazer a comparação lá do começo do vídeo, a mangueira toda suja e agora toda limpinha. A mangueira é só um nome que o pessoal dá mesmo, mas geralmente se fala curral. E foi isso, pessoal. Obrigada por assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.